é o seguinte: o Brasil está crescendo muito no número de igrejas, de escolas bíblicas, de missões, por outro lado também, né? Como nós sabemos, começou o protestantismo na Europa, numa primeira era, depois os Estados Unidos numa segunda era, e agora está decaindo, e agora estamos numa terceira era forte dos países emergentes da América do Sul, né, no Brasil, na China também, na Índia, esses países onde tem um aumento aí cada vez maior de igrejas. Eu acredito que é a nossa vez, de nós brasileiros, evangelizarmos o mundo. Muitos de nós, muita da igreja brasileira, olha missões apenas para países, continentes onde é mais inferior do que de como nós estamos. Então, o Brasil é mais inferior que Estados Unidos e Europa, então ele não olha muito para esses países, olha mais para a África, para a China, para a janela 1040. Mas nós sabemos que missões está em todos os lugares, todos os continentes, todos os povos necessitam de receber o evangelho. E você até mesmo mencionou, Ricardo, que a Espanha possui centenas de cidades, de municípios, sem uma presença de um evangélico. Então, como você vê essa realidade? O que você poderia dizer para a igreja brasileira quanto a missões na Europa também, outras partes também do mundo? Pois é, Glauber, nisso eu estou totalmente de acordo contigo, né, sobre essa perspectiva de nós como brasileiros, a nossa igreja brasileira, né, e quando eu falo a igreja brasileira eu me coloco nisso porque faço parte dela, de que por vezes nós temos uma perspectiva de um evangelho mais de ação social. Por isso focamos mais em África, Ásia, ou como você falou, em povos que têm menos que nós. Por um ponto, eu acredito também que é pelo fato de talvez nós não termos entendido quem nós somos em Cristo como igreja brasileira. Eu lembro que quando me converti, eu ouvia que parece que na década de 70 surgiu uma profecia dizendo que o Brasil seria um celeiro de missionários para as nações. Uma coisa que eu percebi em nós brasileiros é que a gente tem uma flexibilidade para se adaptar muito mais fácil em outras culturas que muitos outros povos. E isso, para mim, já é um ponto muito positivo da parte de Deus para conosco como nação, né? Porque, para mim, a mentalidade errada nossa, como brasileiros, nessa questão de olhar para missões, está justamente para a gente não entender quem nós somos como povo brasileiro. Que acredito que a gente ainda não entendeu muito bem isso e tem perdido a verdade sobre isso em relação a nós. Né? Porque quando a gente olha para nós, como você falou, começou aqui na Europa, depois nos Estados Unidos, depois chegou para nós, ou seja, daqui foi saindo tudo que nós temos hoje de protestantismo, de cristianismo protestante, coisa do tipo. E por vezes, então, a gente olha para a Europa e fala, gente, a Europa já teve tudo, eles têm tudo, e principalmente quando a gente olha, eles têm uma vida mais fácil, eles têm recurso, a situação deles é essa. E isso, então, gera em nós, talvez, medo. Talvez por isso nós não temos coragem de vir e investir recursos nessa terra, porque achamos, eles já têm tudo. Nós não somos capazes de ir lá, mas a gente consegue naqueles que têm menos que nós. Porque quando eu vou nesses, eu tenho um pouco mais. Quando, na verdade, a gente tinha que entender quem nós somos como povo brasileiro, que na nossa identidade, hoje, talvez a gente vive um engano de que somos ninguém. Quando a gente olha para toda a colonização, né, a questão de quando chegaram os portugueses, o relacionamento dos portugueses com as indígenas, com os africanos, né, que tiveram, então, os filhos, né, tanto os mulatos, quanto, no caso, os mamelucos, ou seja, era filho da Índia e do português, então ele não era filho do índio, então ele não era o índio. Então, se eu não sou índio, e eu não sou português, eu sou ninguém. Se eu sou ninguém, eu sou brasileiro. O do português com o africano, africano, então eu sou filho da africana, então eu não sou africano. Mas Portugal não me reconhece, porque eu sou bastardo também da parte de pai. Então, eu não sou nem africano, nem português. Então, eu sou ninguém. Se eu sou ninguém, eu sou brasileiro. E os filhos dos portugueses, conhecidos como mazongos, porque Portugal não reconhecia os que eram nascidos na colônia como portugueses, então, poxa, eu sou filho de português, não sou português, então eu sou ninguém. Se eu sou ninguém, eu sou brasileiro. E aí começou o grande engano sobre nós. Quando a gente tem que entender que nas nossas veias correm o sangue do conquistador português, dos príncipes africanos e guerreiros indígenas, e que se nós somos príncipes, guerreiros e conquistadores de Deus para conquistar as nações para Ele.
Então, eu animaria a igreja brasileira a olhar para ela de verdade como Deus nos formou como nação e recordar que nós somos como os filhos que voltam para cuidar dos avós que estão cansados ou dos pais. Foram aqueles que nos beneficiaram tanto com o evangelho que a gente tem vivido, com as verdades de Cristo, e não olhar para eles agora rejeitando só porque eles têm recurso, mas estão morrendo e estão doentes. Né? Como a gente falou, o ateísmo está crescendo de forma assombrosa. A Europa era o continente velho em todos os aspectos, tanto na idade de existência como na questão dos habitantes, que são muito velhos, são poucos jovens. Então, aqueles que tinham um entendimento, um conhecimento muito mais profundo de Cristo, estão indo embora. E tudo aqui está se perdendo. E como você falou, Jesus morreu por todos. Não foi só pelo pobre, tampouco só pelo rico, foi por todos. E aqui precisam, sim, dessa expressão de Cristo. Eu quero animar a igreja brasileira a olhar para essa terra e entender que todos os benefícios que nós temos como cristãos foi porque eles aqui conseguiram expandir para todo mundo, que é o ponto de chegar nos Estados Unidos, é chegar até nós, e nós temos, sim, temos que ter esse olhar, esse cuidado de falar, vamos cuidar deles também. Vamos devolver, né? Como eu costumo dizer, a Península Ibérica é uma terra de conquistadores, eles conquistaram toda a América Latina. E o que eles conquistam hoje? Nada. Então, eu acredito que nós temos esse desafio de voltar para cá, reanimar eles para que eles possam seguir conquistando, mas não mais terras para a Espanha, Portugal ou para algum outro país aqui da Europa, mas conquistando por reino. Ativar isso neles para que eles possam levantar novos missionários daqui dessa terra, como já foi lá atrás, para que a coisa aconteça, que Jesus volte, que a gente possa estar com ele.